graça e a paz a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de celebração ao Senhor. Que bom que estamos aqui. Eu gostaria até de recitar um cântico que fala, bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar o seu santo nome. Tempo para isso, tempo para adorarmos a Deus, num só amor, num só espírito. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso desejo, que nós estejamos todos em um só espírito para cultuar o Senhor. Você que está chegando agora, que você possa se acalmar, se assentar, colocar as crianças para que elas fiquem quietinhas, prestando atenção ao Senhor, ao culto do Senhor. Então, que você possa nesse momento se concentrar, se desprender de tudo o que você está fazendo nesse momento e se atente aos céus para cultuar o Senhor juntamente conosco nesse momento. Amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que se encontra em Salmos 139. Eu vou aguardar que os irmãos peguem as suas Bíblias para que nós possamos ler juntos. Salmos 139, versículos 7 ao 12. Amém? Acredito que todos já encontraram. A palavra do Senhor diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Amém? Texto maravilhoso que demonstra o atributo do Senhor, que é a onipresença. A onipresença é a capacidade que Deus tem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, Ele está aqui comigo nessa noite, está aí em cada casa com vocês. Então, a presença do Senhor se faz em todos os lugares. E isso é maravilhoso, porque nós podemos cultuar, mesmo que virtualmente, nós estamos ligados em um só espírito. Amém? Então oremos ao Senhor nesse momento, incline suas cabeças e se atente aos céus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, maravilhoso Deus, nós glorificamos, Senhor, o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estar mais um dia na tua presença, Senhor, te cultuando, te louvando, ó Deus. Nós glorificamos a ti, Senhor, porque tu estás, Senhor, conosco, ó Pai. Ó Deus, durante toda a semana, Senhor, tu se fez presente conosco, ó Senhor Jesus, e continua, Senhor, conosco, ó Deus. Senhor, abençoa, Jesus, as nossas vidas. Ó Pai, que tu venha, Senhor, acalmar o nosso coração, Senhor, aquietar a nossa alma, ó Deus, que nós possamos, Senhor, ó Pai, renovar as nossas forças em ti, ó Deus, que a nossa fé não se encontre abalada, Deus, que nós possamos depositar a nossa confiança em ti, ó Pai, sabendo que tu tem cuidado de nós, ó Deus. Senhor, abençoa, Pai, cada lá, Pai, que está nesse momento escutando a tua palavra, Deus, que se prontificou, Senhor, a te cultuar, ó Deus. Senhor, sê com teus filhos, ó Pai. Ouve, Senhor, o clamor de cada um, ó Deus. Atende os desejos do seu coração segundo a tua santa vontade, Pai. Nós te louvamos, Senhor, já te agradecemos por tudo que acontecerá nesse culto, ó Pai. Pelos louvores, Senhor, pela palavra que será ministrada, ó Deus. Ó Deus, por tudo, Pai, que teu Santo Espírito venha conduzir, ó Pai. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém? Nesse mesmo Espírito, louvemos ao Senhor. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declara.
que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz e o poder do sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre palma. Veja só, irmãos, quem tem poder? Quem tem poder sobre o pecado? O seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Espante o frio e declare: maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. A resposta ao mundo em que vivemos é o Senhor. Declara: és quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. Quem é Ele, irmão? O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, yes! Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Quantos livres estão aqui nesta manhã? Você pode dar um grito de alegria pela sua liberdade. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Declare: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Sim, Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Com suas palmas, declare: digno é o Cordeiro de Deus, Ele é. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno és. Maravilhosa graça, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar,
Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Os livres cantam em louvor. Glória ao nome do Senhor. Nós estamos com alguns avisos para os irmãos. Você tem feito a diferença na vida dos seus irmãos nesse tempo tão delicado que nós estamos vivendo? Aí você me pergunta, irmã Roberta, de que forma eu posso fazer a diferença? Colaborando com os itens da cesta básica. Nós sabemos que nós temos vivido tempos difíceis e que muitas famílias estão necessitadas. Então, se você não pode colaborar com um fardo de feijão, de leite, de arroz, seja do que for, mas você pode colaborar com 2 quilos, com 1 quilo. Qualquer ajuda é bem-vinda, meus amados, porque quando nós juntarmos tudo, nós podemos abençoar muitas vidas. Então, que você possa fazer a sua parte nesse momento tão delicado em que nós necessitamos da solidariedade e do amor dos irmãos. Tá certo? Nós também temos avisos, meus queridos. Prestem atenção nos avisos que estão sendo lançados nos grupos do WhatsApp. Fiquem atentos, né? Nós temos programações com semana de oração e muitas outras programações. Então, que você possa ficar atento, alerta, para acompanhar os avisos da nossa igreja. Amém? Fiquem também atentos às notificações dos cultos da semana. Nós temos cultos às 18 horas, na sexta-feira. Aliás, às 19 horas na sexta-feira e no domingo, às 18 horas. Como é que você fica alerta em relação a isso? Você vai no canal da gente aqui, clica no link, clica no sininho, e aí você vai receber a notificação assim que tiver disponível o vídeo dos nossos cultos. Tá certo? Então, se inscreva no canal, clica no sininho e curte as programações da nossa igreja. Amém? Nós também gostaríamos de orientar os irmãos quanto aos dízimos e ofertas. Que você possa continuar fiel ao Senhor e grato a Ele, trazendo os seus dízimos e ofertas. Nossos oficiais estão aqui todas terças e sextas-feiras, a partir das 18 horas até as 20 horas, aguardando você com a sua oferta, com o seu dízimo e também com os itens da cesta básica. Então, que você possa honrar o Senhor, dizimando e cultuando Ele através do seu dízimo e oferta. Se você não puder vir até aqui à igreja, você também pode fazer a sua transferência bancária. Aqui na descrição do vídeo tem a conta e a agência bancária para que você possa também ser fiel ao Senhor através de transferência. Amém? Nós glorificamos a Deus pela sua vida, porque você tem sido fiel, né, para que Deus possa abençoar e derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Há uma graça, se estou em meio ao fogo. Outro caminho, se nada me restou. Quando eu olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei, sozinho não estarei. Havia um outro na fornalha, andando junto a mim. Havia um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha, sobre as águas está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Siga em frente ao mundo, não vou me prostrar. E eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas,
fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha, há um outro na fornalha, há um outro na fornalha, há um outro na fornalha. Vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés e as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e pra sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. E eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés e as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. haverá outro na fornalha. Eu sei que estarás ali. Haverá outro na fornalha. Senhor Deus e Pai, maravilhoso Deus, nós glorificamos o Teu santo nome, Senhor, e agradecemos, Deus, porque nós temos visto, Senhor, que Teus filhos têm se encontrado fiéis, Senhor, diante de Ti, ó Deus, através dos seus dízimos, ó Pai, através das suas ofertas, ó Deus. Senhor, que Tu venha abençoando, Senhor, derramando bênçãos sem medida sobre a vida daqueles que têm o coração grato a Ti, ó Deus. Senhor, abençoa também, ó Pai, aqueles que têm o desejo no coração de ofertar, Senhor, mas está sem condições nesse momento. Deus, que Tu venha suprir a necessidade do Teu povo, ó Deus. Senhor, cuida, Senhor, daqueles que têm o desejo, ó Pai, de dizimar e de ofertar na Tua casa, mas não está impossibilitado, Senhor, nesse momento, ó Pai. Deus, abençoa também, ó Pai, aqueles, ó Deus, que ainda não têm esse desejo, Deus. Que Tu venha, Senhor, tocar o seu coração, Pai. Senhor, que eles venham, Pai, a ser gratos e fiéis a Ti, Senhor. Sabendo, Deus, que não vai faltar, Senhor. Pelo contrário, Tu diz, Senhor, que nós devemos fazer prova de Ti, Senhor. Se Tu não vai abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medidas, ó Deus. Pai, nós cremos na Tua palavra, Senhor, porque ela não mente, Senhor. Ela é inerrante, Senhor. Ó Deus, então que Tu venha, Senhor, brotar no coração dessas pessoas, ó Pai, para que possam agradecer a Ti, Deus, através dos dízimos e ofertas. Nós oramos também, Senhor, pelo pregador da noite, ó Deus. Senhor, que Tu venha falar ao seu coração, aos nossos corações, ó Pai.
Deus, que não venhamos, Senhor, a ouvir, Senhor, aquilo que nós queremos, mas aquilo que Tu quer falar conosco, ó Deus. Que os Teus filhos, Senhor, possam estar com a mente, Senhor, inclinada a ouvir a Tua palavra, Deus. Senhor, não deixe que nada venha roubar a atenção dos Teus filhos, Senhor, que estão em casa nesse momento, ó Deus. Que eles possam se concentrar, pegar suas Bíblias, Senhor, e inclinar os ouvidos, Senhor, e o coração para ouvir a Tua palavra, Deus. Que nós possamos ouvir e aprender da Tua palavra e também ser praticantes fiéis, ó Pai. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Eu saúdo a amada igreja com a maravilhosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, é um privilégio poder estar aqui louvando, a Deus, e agradecendo por todas as coisas e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e na vida da nossa amada igreja. Vamos iniciar essa pregação orando a Deus, pedindo a Ele a sua misericórdia, pedindo a Ele que esteja conosco em meio à pregação da sua palavra, em meio à transmissão do Evangelho que é seu. Assim, oremos. Senhor Deus e Pai, agradecidos nós somos, porque a Tua misericórdia permanece em nosso meio. Ó Deus, nessa hora perdoa nossos pecados, Senhor, e engrandecido seja Teu santo nome, pela infinita misericórdia e pelo infinito amor que Tens para conosco. Se conosco nessa hora, ó Deus, usa-me para pregar o Teu Evangelho, e que nada saia de mim, mas que o Teu Espírito possa levar essa mensagem do Evangelho às pessoas. Te agradeço em nome de Jesus, amém. Amados, abramos nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo 12. Eu vou esperar que todos abram as suas Bíblias aí em casa, para que possamos acompanhar algo da parte de Deus e como orientação para nossas vidas. Hoje nós iremos abordar um assunto bastante presente na vida do cristão e, na verdade, deve ser presente em nenhum momento da nossa vida como servos de Cristo. Devemos nos afastar desses, podemos chamar de procedimentos dos verdadeiros cristãos. Como nós devemos agir. E eu gostaria de começar fazendo uma pequena introdução dessa epístola de Pedro. Essa epístola de Pedro, ela é uma epístola universal. Mas o que é universal, irmão? É que diferente das cartas, por exemplo, de Paulo, ele escrevia as epístolas direcionadas a um público específico, a uma pessoa específica, como, por exemplo, o próprio Timóteo. Então, essa epístola de Pedro é chamada de carta ou epístola católica. Eu diria que todos nós sabemos o que quer dizer católica, quer dizer universal, é uma carta universal. Na verdade, Pedro escreveu na época da diáspora, para os irmãos que estavam dispersos ali, mais ou menos na região norte, nordeste e noroeste da Ásia Menor. A parte sul, Paulo havia tomado para si e adotado para o seu ministério como orientador daquela região sul. Pedro se tornou o mensageiro dessa região um pouco mais a norte da Ásia Menor. E as pessoas a quem Pedro direcionou essa epístola
eram aqueles irmãos que estavam dispersos por causa da perseguição dos cristãos. A saber, essa epístola, ela foi escrita e foi endereçada a esses irmãos que estavam sendo perseguidos, porque na época ali, mais ou menos no ano 62, 63 até 65 por aí, nós vivemos a época que, se nós lembrarmos direito e se trouxermos um pouco a memória daquilo que nós estudamos, nós vamos saber e ligar que esse período de uma perseguição um pouquinho mais ferrenha, podemos dizer assim, mais assintosa, era a época de Nero. Nero estava ali no seu auge da perseguição dos cristãos. Então Pedro se preocupou em orientar, visto que os irmãos que estavam dispersos, sobretudo os judeus, Pedro pregou mais para os judeus, que estavam ali, como inclusive a sua própria epístola mostra, como forasteiros. Ele trata esses irmãos como forasteiros. Eles estavam vagando por terras que não eram as suas terras natais. Portanto, essa epístola foi direcionada para esses irmãos. Então Pedro, preocupado com a forma e como era o convívio desses irmãos nascidos em Cristo com a sociedade que não fazia parte da sua cultura, das crenças que eles tinham acabado de aprender. Então ele estava preocupado de como eles deveriam se portar diante dessa situação de ser cristão e conviver com tantas coisas não cristãs. Então é mais ou menos nesse contexto que Pedro escreve essa carta, exclusivamente para essa finalidade. Abramos nossas Bíblias no capítulo 2 da primeira epístola de Pedro, a partir do verso 11, que tem como tema a vida exemplar cristã, deveres para com os não crentes e para com as autoridades. Do verso 11 até o verso 25, vamos estar fazendo uma breve leitura e sintetizando assim uns pontos específicos dos quais eu quero mostrar alguns tão fundamentais para a nossa vida cristã. Alguns pontos que sintetizam essa epístola de Pedro, antes de começar a leitura. Eu gostaria de mostrar uma visão geral, um panorama geral dessa epístola e as suas diretrizes, podemos dizer assim. Os cristãos têm o maravilhoso privilégio de ver a grande salvação de Deus em Cristo. Segundo ponto, o privilégio da salvação traz consigo diversas responsabilidades importantes. Terceiro ponto, os cristãos devem ser santos, amar profundamente uns aos outros e consagrarem-se à glória de Deus. Quarto ponto, os relacionamentos dentro e fora da igreja devem ser mantidos de acordo com os padrões de Cristo e não de acordo com os padrões do mundo. E último ponto, os cristãos devem encarar o sofrimento como seguidores de Cristo da perspectiva correta. Então, a pretensão de Pedro em si era colocar esses pontos, incluir esses pontos em suas epístolas. E agora vamos ler a palavra do Senhor Deus com a reverência que lhe é devida. A partir do verso 11, olhe para a sua Bíblia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, e vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele,
tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também o perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligido e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava retamente. Carregando ele, mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Meus amados, esse texto é um texto que traz muitas obrigações de procedimentos cristãos verdadeiros e genuínos. E eu tenho uma notícia que talvez não seja boa para você que vai ouvir isso agora. A notícia é a seguinte: nós fomos de fato chamados para sofrer. Chamados para sofrer. Estamos em uma terra em que não pertence a nós. Temos que aprender alguns procedimentos e conviver com ele de forma contínua. Pedro estava preocupado com esses irmãos dispersos, para que eles não entendessem que o anormal fosse normal, que o externo ou o mundano pudesse ser incluído na vivência, na prática cristã, daqueles que morreram em Cristo, como assim diz o texto. No verso 11, olhe para a sua Bíblia, na sua Bíblia, ele diz: amados, exorto-vos como peregrinos, forasteiros. Nós somos alheios a esse lugar. Precisamos entender isso. Nós estamos aqui, nós vivemos aqui, mas nós não somos daqui. Porque é uma guerra contra a nossa alma. No verso 12, ele diz para nós nos mantermos alinhados com a doutrina de Deus, com aquilo que Cristo ordenou para nós, em meio aos gentios, no meio que você vive, onde você trabalha, onde você anda. Ali está cheio de práticas contrárias a que você deve seguir. E você precisa não se misturar, você precisa não parecer com eles. Você precisa exatamente fazer o inverso. Você precisa exatamente mostrar a diferença. O verso 13 ele diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano. Isso nos traz
um ensinamento de que muitas vezes nós queremos enfrentar como se determinada autoridade, isso no nosso cotidiano como um todo. Nós estamos aqui tratando dos procederes sociais e coletivos que os cristãos verdadeiros devem ter. E não se queixar do seu próprio sofrimento ou da perseguição que o cristão genuíno normalmente tem, sofre em sua carne, na sua vida cotidiana, porque fomos chamados para isso. Se você pensa que você foi chamado para ter uma vida boa, essa própria palavra no final eu vou mostrar para vocês que é exatamente porque a razão é essa. Porque era muito bom, por exemplo, nós tratarmos bem uma autoridade, quer seja seu patrão, quer seja uma liderança política ou qualquer outra coisa que seja, nesse sentido coletivo. É muito bom quando a minha ideia coaduna com a do meu líder, com a do meu senhor, podemos dizer assim, porque aí eu não vou ter problema nenhum em enfrentar. Mas quando a opinião, ou a ordem, ou a determinação ferir os nossos preceitos cristãos, podemos dizer assim, nós devemos aceitar, no sentido de que precisamos atender e honrar aquele que está exercendo o seu poder. Verso 14: quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Ou seja, resumindo, a autoridade constituída, seja boa, ou seja uma autoridade má, ela foi constituída segundo a vontade de Deus. Toda a autoridade é constituída por Deus. O propósito talvez nós não entendemos ou entendamos no momento, mas há um propósito maior em Deus. Por isso não devemos nos queixar. Vamos indagar a Deus porventura? Será que qualquer rei, podemos dizer assim, qualquer líder de qualquer nação ou comunidade está ali porque Deus não quis? É claro que não. Se ele está ali, há um propósito de Deus e nós não devemos ir de frente com o propósito de Deus. Se for para que nós passemos provações por aquela liderança, passaremos, porque assim agrada a Deus. Mas a palavra de Deus diz, verso 15: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância. Ele está dizendo, olha, independente das lideranças, sejam boas ou sejam más, a sua prática precisa ser do bem. Você precisa proceder como um cristão verdadeiro, porque quando nós formos visitados, quando formos indagados, quando formos questionados, nada dirão de mim nem de você. Mas como livre que sois, não usando todavia a liberdade como pretexto para a malícia, mas vivendo como servo de Deus. Como sabemos, somos livres para agir como bem entendemos, por exemplo, na questão, trazendo para a questão humana, para a questão do querer, da vontade humana, que cabe a cada um. Eu posso escolher ter um proceder social equivocado dos padrões cristãos, mas Deus aqui diz, olha, não usa dessa liberdade para proceder de forma inadequada segundo os parâmetros cristãos. Nós devemos usar essa liberdade para fazer o bem. Verso 17: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Ou seja, ele
diferencia as autoridades humanas e do temor que devemos ter a Deus. Honrar as autoridades humanas, mas temendo a Deus, porque foi Ele quem constituiu tal ou qualquer autoridade aqui na terra. A partir do verso 18, traz a outras recomendações para quando estivermos servindo outras pessoas. Verso 18 diz: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Fica muito claro esse verso 18. Não precisa ir muito além, nem ser muito didático para entender esse verso 18. Quer o seu líder seja bom, quer o seu líder seja mau, sede submisso a ele. Como é difícil isso, irmão. A primeira coisa que nos contraria, sobretudo hoje, porque nós estamos muitas vezes inseridos em uma sociedade que a sua liberdade e a relativização de tudo faz com que nós questionemos quem quer que seja, mesmo os que foram colocados em seus lugares de autoridade. Nós questionamos. Isso se reflete na vida como um todo, na vida secular, na vida eclesiástica, dentro e fora da igreja. O recado de Deus e de Pedro para os irmãos dispersos é: servos, sede submissos com todo o temor ao seu Senhor, seja ele bom, cortês, gente boa, seja amável ou seja mau. Verso 19, quero dizer: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, verso 20, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência. Isto é grato a Deus. Ou seja, aquilo que eu acabei de dizer, quando a autoridade tem uma postura ou uma atitude que eu concordo, é muito bom eu a obedecer. É muito simples eu concordar com esse líder. É muito simples eu olhar para ele e dizer: excelente, isso é um líder de verdade. Mas outra coisa é olhar para esse líder ou qualquer um outro, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, seja o meu patrão, e ele tomar uma atitude totalmente ao avesso dos preceitos cristãos ou daquilo que eu tenho como moral, e curvar minha cabeça e assim ser submisso. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Porquanto, verso 21, olhe para a sua Bíblia: para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguidores dos seus passos. Pedro não poderia utilizar o exemplo mais extremo possível. O que Cristo fez para merecer tudo o que sofreu. Todavia não reclamou de nada. Foi submisso e obediente até a morte, morte de cruz, como diz a sua palavra. Foi como a ovelha muda levada ao matadouro. Sofreu e padeceu contra tudo e contra todos, mas não, e nem em momento nenhum, foi contra as ordens das autoridades. Diante dos reis, foi submisso às suas autoridades. Na cruz do Calvário, poderia negar-se
mas mencionou uma das frases mais célebres da sua passagem na terra: seja feita a vontade de Deus. Até nesse momento, como humano que sofria as dores que eram para ser minhas e suas, ele não se queixou, foi submisso, suportou e aceitou. E aí está a graça, aí está o chamamento, aí está a explicação de fomos chamados para sofrer junto com Cristo. É nesse sentido que nós fomos mortos com Cristo. É nesse sentido. Precisamos, quando estivermos em sofrimento, lembrarmos do sofrimento de Cristo, porque Ele não fugiu da sua responsabilidade, nem foi insubmisso às autoridades instituídas. Verso 22: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Em meio a tudo que aconteceu com ele, Pedro usou o exemplo de Jesus. E ele suportou, obedecendo às autoridades humanas. E não houve dolo, não houve intenção nenhuma em Cristo de contrariá-las. Verso 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava como ultraje quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Uma das primeiras coisas que nós, como humanos e pecadores, somos tendenciosos a fazer é quando recebemos alguma ameaça, afronta ou qualquer outro tipo de algo que vem contra a nossa moral, ou o nosso proceder, ou a nossa opinião. A primeira coisa que nós fazemos ou que vem à memória, é revidar. De alguma forma, em pensamento, a ordem da autoridade eu não concordo, e de alguma forma você quer revidar, você quer resistir, você quer endurecer o seu coração. Mas Jesus Cristo, verso 23, Pedro diz que ele, quando foi ultrajado, não revidava com ultraje. Quando foi maltratado, não maltratou de forma nenhuma, nem em pensamento, que quando fala de dolo, fala de intenção do pensamento. Não houve, ele não maquinou no seu cérebro, no seu entendimento, revidar aquela autoridade. Verso 24, e já começa entrando na conclusão da ideia que Pedro queria falar para os irmãos da diáspora. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Ou seja, se Cristo não tivesse feito ou suportado ou resistido todas aquelas agressões físicas, psicológicas e até espirituais, nós não tínhamos nenhuma possibilidade de sermos remidos pela sua ação. Mas graças a Deus que Ele não revidou. Verso 25: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Aleluias por isso. Porque nós, assim como aqueles irmãos, estávamos afastados de Deus, e Deus, em sua infinita misericórdia, nos trouxe, nos puxou da velha vida, nos converteu ao verdadeiro pastor e bispo das nossas almas, nos trouxe para Cristo. Mas nós não devemos e nem podemos esquecer das nossas obrigações como cristãos, e devemos aprender com essa epístola universal de Pedro como proceder diante da sociedade, diante das autoridades, diante dos líderes eclesiásticos, de um modo geral. Explica como nós, como cristãos, devemos proceder em nossa vida,
cotidiana. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa nos encher dessa coragem, nos encher de sabedoria, de paciência, de humildade, para suportar, para atender, para obedecer, para sermos submissos às autoridades de um modo geral, para que possamos ser aprovados por Ele, para que, sendo submissos às autoridades humanas e temendo a Deus, possamos ser aceitos como cristãos genuínos, e que Deus possa abençoar a minha vida e a tua vida, e que em nome de Jesus Cristo eu e você passemos a rever a nossa forma de ver as coisas e de agir perante as autoridades, de como proceder com os irmãos, de como viver em coletividade, trazendo sempre a primazia de sermos cristãos. Uma vez, para terminar, vou utilizar um exemplo. Jogando bola, um futebol, a famosa pelada, entre irmãos, só para exemplificar um pouco. No momento do jogo de futebol, houve um contato físico um pouquinho mais áspero, podemos dizer assim, e um dos irmãos olhou para o outro e falou: mas irmão, que é isso, irmão? Isso não pode, o irmão não é crente. E o irmão olhou para o outro e disse: não, eu sou irmão lá na igreja, aqui a gente está jogando bola. Em momento nenhum o ser cristão pode se afastar de mim e de você. Em qualquer situação, antes de tudo, você é cristão. Todas as suas atitudes, pensamentos, olhares, ações devem estar baseadas na palavra de Deus. Antes de você ser qualquer coisa, de ser um profissional, de ser um especialista em qualquer coisa, você é cristão. Sua atitude precisa estar pautada nela. É que em nome de Cristo Jesus nós possamos entender e trazer à memória e colocar sempre em prática esses preceitos que o cristão deve ter apregoado em seu coração e na sua mente. Que leve em seu coração esse dever, essa obrigação, e peça a Deus que Deus trabalhe o seu coração, a sua mente, para que, caso você ainda não tenha conseguido, não tenha alcançado esse patamar espiritual, peça a Deus, Ele vai conceder a você. E eu queria terminar orando e agradecendo a Deus por tamanho privilégio e oportunidade de levar essa humilde mensagem para a amada igreja e os irmãos. Oremos. Deus, eu quero te agradecer, Senhor. Quero te louvar porque somos falhos, pecadores, mas a cada dia nós estamos lutando contra nós mesmos. Ó Deus, nos capacita e nos dá um entendimento segundo a tua palavra, segundo os preceitos que a tua palavra nos ensina como devemos proceder. Nós te louvamos, te bendizemos para sempre. Amém. E que Deus abençoe a sua vida. E não esqueça que na sexta-feira o nosso culto de oração às 19h30 e no domingo o nosso culto de ceia e o culto de adoração ao nosso Deus. Estejam prontos e que tenham todos uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.